Voltei aqui, né? Eu comentei na pregação passada que eu vou aproveitar, porque eu fiquei muitos dias sem postar nada, então hoje eu tirei um dia para ver se põe em dia até isso, né? As mensagens. Então eu quero aproveitar, como são algumas que tá ali meio engatilhado, pelo menos o tema, né? Então eu quero falar alguma que eu li, se eu não me engano, foi sábado, no capítulo 9 de João, me chamou muito a atenção. Então, orando, aquilo falou muito ao meu coração. E como a mensagem passada fala um pouco, né? Entra, termina meio nessa parte do que vai ser a mensagem, então eu resolvi colocar em seguida para não perder muito assim o fio da meada. Então, esse texto do Evangelho de João, o capítulo 9, é a cura daquele cego de nascença. Então, assim, tem a parte que Deus faz com o cego, né? Que Jesus Cristo ali, a forma como ele usa para curar o cego, que também chama atenção, né? Ali no versículo 6 diz assim: Então, tendo dito essas palavras, cuspiu no chão e fez barro com a saliva. Em seguida, ungiu os olhos do cego com aquela mistura e ordenou ao homem: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Então, a forma, nós vemos que Jesus achou outros cegos, né? E curou instantaneamente. Teve alguns que realmente Jesus pega, né? E cura, e daí a pessoa abre o olho, ele passa, não sei se também é saliva, né? Nos olhos, e daí a pessoa abre o olho e diz: Ah, eu tô vendo, mas os olhos parecem umas árvores, não tá bem. Aí o Senhor vem e faz de novo, porque tem tipos e tipos de cegueira. Agora, esse aqui, até o texto mesmo declara, o próprio o cego diz ali, se eu não me engano, é no 32, onde ele diz assim que nunca se viu no mundo, né, que um homem, né, abrisse os olhos, né, alguém que tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Porque esse aqui, o texto no capítulo 9, lá no versículo 1 e 2, ele começa lá, é, todo mundo sabe que ele é um cego de nascença. Ainda perguntam lá quem que tinha pecado, por quê e tal, porque havia já esse ensino, né, do pecado, dos pais para os filhos, não a questão da herança do pecado. Deus não pune o meu pecado no meu filho, mas o meu pecado já vem de uma raiz de iniquidade, e a raiz de iniquidade, essa sim passa. Isso já passa de um para o outro, e aí cabe a cada um dominar sobre o pecado, ou acaba sendo dominado por ele. Então, o Senhor, ele mesmo diz lá em Êxodo que ele visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Para quê? Ele dá a oportunidade da pessoa confessar, deixar, fechar aquela brecha, alcançar misericórdia. Só que o caso desse cego aqui, Jesus explica para os discípulos: não foi ele que pecou, nem os pais que pecaram, e essa enfermidade se manifestou para que as obras de Deus fossem, né, manifestas através dele, no caso da cura. Então era uma coisa muito inédita. E Jesus podia ter falado: ó, seja curado, com uma simples palavra. Como teve um ali: ah, Senhor, o que, que eu... Ele pergunta para o cego: o que você quer? Eu quero ver. Ele falou assim: então, seja, veja. E foi assim, instantâneo. Mas com esses aqui, principalmente com esse de nascença, foi um processo. Porque você pensa assim, aqui, gente, eles estão num determinado lugar, então tem Bíblias e estudo que explica ali, né? Que esse tanque ficava a alguma certa distância. Não era de assim, ó, tá vendo? Tem aqui, ó, a 100 metros tá aqui um poço de água, vai ali e lave. Não, Jesus Cristo deu para ele uma missão mesmo. Então ele caminhou sendo cego. Então a gente já começa a analisar aqui que o processo de se libertar dessa cegueira não é uma coisa do dia para a noite. Porque todos nós nascemos. Então a palavra do Senhor, nós estávamos mortos, andávamos em trevas. Então realmente Jesus Cristo ele veio para a gente imagina só ali quando fala em Isaías, né, que ele foi ungido para pregar o evangelho aos pobres, a anunciar a liberdade, o ano, né, aceitável do Senhor, para abrir a prisão aos presos e também os olhos aos cegos. Só que a gente imagina isso aqui só cegos fisicamente. Mas não, tem uma chave no versículo 39 ali, que é sabe, a revelação que Jesus dá. Então ele vai falar assim: eu estou curando esse cego aqui para exemplo, mas não é só esse cego. A questão é
que todos estamos ali, cegos espiritualmente. Então, gente, quando o Senhor vem ali, ele dá a oportunidade. Então ele diz assim: você está cego. Então, quando ele pega assim a terra, do que o homem foi feito? Do pó da terra, do barro, né? Deus fez ali do pó, foi amassando, amassando e fez um barro. Então ele pega aquele pó, aquele barro e coloca bem aonde estava o problema dele, que era nos olhos. Só que ele não põe só a terra sozinha, só jogar, soprar poeirinha. Ele pega o próprio DNA, porque no nosso DNA, em tudo que é nosso, tem. No teu suor, num fiozinho de cabelo, né, no cílio, no que for teu. Então, na tua saliva, quando vão fazer exame de DNA, normalmente o mais comum de todos, eles pegam aquele cotonete e, né, molham ali na tua saliva, põe dentro da boca ali. E é ali que eles fazem os exames. Então, Cristo pega o DNA dele, restaurado, puro, e coloca junto com a terra. Você, esse homem vai ter que ter uma mistura. Ele vai viver na terra, a visão dele vai ter que ser, né, para as duas coisas, espiritual e física, não só espiritual. Senão ele só, né, porque tem um que ele coloca só a saliva, porque ela via um nível que ele precisava de visão espiritual. Isso vamos colocar assim, tá? Que eram cegos normais, mas vamos colocar falando espiritualmente para o nosso caso. Então, era um nível. Agora, esse homem, assim, esse homem ele já veio de nascença. Ele tem problema no físico e no espírito. E aí, como nós, gente, nós precisamos sair dessa cegueira. Só que a gente pensa assim, não, eu escuto uma palavra, eu faço uma oração e tá resolvido. Eu faço uma campanha de oração, 7 e tantas, terça, quinta, sexta, que dia que for, e tá resolvido. Não, gente. Tem que você esforçar, buscar o Senhor. E aqui, além da fé, esse homem ele podia dizer: escuta aqui, senhor, o senhor tá vendo que eu sou cego? Porque de repente ali eles estão caminhando e eles veem esse cego. Não disse, tinha ali alguém ajudando ele. Com certeza, talvez ele andava tateando, né? Com às vezes ali um cajado, alguma coisa para poder se locomover. E daí Jesus que chega, porque o cego não pediu nada para Jesus. Porque não tava, provavelmente não tinha uma multidão ali. Tava Jesus e os discípulos caminhando. Ah, eu vi uma oportunidade. E ali vai ele curar o homem. Mas se nós olhar os nossos olhos e dizer, meu Deus, Jesus só foi para curar ou foi dar trabalho? Porque nessa caminhada, esse homem se perde, nessa caminhada, ele pode ser atropelado pelas aquelas carruagens, pelos cavalos, né? Ele pode apanhar das pessoas na rua. Tanta coisa poderia acontecer. Só que Jesus falou assim: cadê a fé e a vontade de ser curado? Porque Jesus falou assim: vá, se lave no tanque e você vai ficar curado. E o homem não pergunta nada, não pede nada, que muitas vezes nós estamos tão cegos que nem sabemos que é Jesus. E aquele homem aceitou. E ele foi. Deu o seu jeito e chegou naquele tanque. Depois que ele se lavou, ele começou a ver. E ele volta aí testemunhando. E o que vai chamar a atenção nossa é essa, gente. Ninguém glorificava Deus. A maioria dos religiosos se incomodaram. Como que você foi vendo? Você tem certeza que você era cego mesmo de nascença? Sim, eu era cego de nascença. Achamos até o pai. E todo mundo fica naquele debate. Mas ele conta não sei quantas vezes, ele repete um capítulo longo, porque ele conta e reconta, conta e reconta. Foi assim. E daí eles perguntam, mas quem que fez isso? Daí eles vêm aqui e diz assim no versículo 11. Então, ele, como que, no 10, por esse motivo indagaram, como te foram abertos os olhos? Aí o 11, ele respondeu, um homem chamado Jesus misturou terra com saliva, ungiu meus olhos e disse-me, vai, lava-te no tanque de Siloé. Então eu fui, lavei-me e recebi a visão. E aí eles perguntam para ele, onde ele está? E ele responde, não sei. Ele falou assim, eu só obedeci. Eu só sei o nome dele, que era Jesus. Eu não sei quem era ele, mas eu sei que eu comecei a ver. E o povo vai se irritando, porque diz, esse homem não é de Deus. Olha as ideias. Porque como que ele está quebrando o sábado? E a maioria dos milagres Jesus fez no sábado. Não que ele estivesse invalidando a lei, que o Senhor deu o seu mandamento. Ele falou assim, vocês têm que santificar esse dia, guardar, porque mostrando a necessidade do descanso. Só que Jesus Cristo falou assim, eu estou aqui fazendo. Porque ele falou assim, o sábado existe para o homem.
é para ser bênção para o homem. Então ele falou assim: que maior bênção que tem eu fazer uma cura, eu libertar os oprimidos e tal. Então ele estava ali mostrando as coisas boas que se faziam no sábado. E eles se prenderam só no que não pode fazer. Não pode, não pode, não pode, não pode. E o Senhor falou assim: ele não invalidou. Ele falou assim: eu estou fazendo a obra do meu pai. Inclusive, a minha agenda é corrida, é curta, eu tenho pouco tempo aqui, eu não posso parar, né? Então não quer dizer que agora nós também não vamos ter descanso. Sim, mas você tem que saber. Então há coisas que você pode fazer. Então procure o que você pode fazer de coisas boas. Então Jesus Cristo fez. Só que as pessoas se ativeram, atentaram somente. Não, mas não podem. Como que. Imagina uma misturinha, que trabalho que dava, ele se abaixou, né? Eu não sei, né? O quanto que foi necessário, que ele precisou para fazer. Com certeza foi uma coisinha pouca, que era mais simbólico mesmo, era mais um ato de fé do homem do que realmente um monte de barro, de lodo, né? Porque Jesus fez com a saliva ali. Mas não exigia, não era um esforço. E o cego de estar andando assim, porque tinha até o tanto que eles podiam caminhar no sábado, tinha isso mesmo na lei. Mas o povo, em vez de olhar, gente, era a primeira vez que acontecia de um cego de nascimento. Eles mandam vir os pais dele dizer, realmente. Mas o povo foi ficando, ficando. E quando ele dizia, não, mas esse homem. E daí eles perguntam para ele, acho que no versículo 16 aqui. De novo, ele diz assim: por esse motivo, alguns dos fariseus alegavam: esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Outros murmuravam: como pode um homem, sendo pecador, realizar milagres como esses? E novamente houve divisão entre eles. Aí no 17, uma vez mais perguntaram ao homem que fora cego: que dizes tu a respeito dele? Aí. Pelo fato de que te abriu os olhos, o homem asseverou-lhes: ele é um profeta. Então o homem falou assim: oh, eu não sei, eu não vi, mas eu acho que só pode ser de Deus. E tanto que esse cego começa a pregar para eles assim: gente, vocês vão me desculpar? Deus, ele na teologia dele, ele diz assim: ó, nós sabemos que Deus não responde os pecadores, e para fazer um grande milagre como esse homem tem que ser de Deus. Mas o povo vai ficando irado com eles. Ah, você quer nos ensinar? Você nasceu cheio de pecado, julgando o homem, né? Tudo errado. Mas porque eles queriam, eles estavam presos só, como diz assim, na letra da lei. E não no real propósito do sábado, que é um descanso, mas é uma busca a Deus. Um dia que você dedica ao Senhor, porque o Senhor falou assim, não apenas para guardar. Tem uns que ele fala para guardar, tem o que ele fala para lembrar, mas quando ele coloca lá no Êxodo, ele começa assim: vocês vão santificar. É um dia diferente, você aprende a separar o santo do profano. Então, quando você entra nessa dimensão do sábado. Só que Cristo aqui ele está querendo mostrar para eles, quebrar a religiosidade deles. E o que me chamou a atenção foi isso, as discussões que geraram. Aí chegou uma hora que eles perguntam para os pais. Ele diz: olha, que o negócio é o seguinte: nosso filho era cego, nasceu cego, só que ele tem idade. Eu não sei como ele começou a ver, não sei quem abriu os olhos dele. Deixa que ele responda por ele. Porque eles não acreditavam mais naquele rapaz, naquele homem falando. Então os pais falam isso porque eles dizem assim, ó. Então, no 22 diz assim: seus pais responderam dessa maneira porque estavam com medo dos judeus, pois esses já haviam acordado, né, concordado entre si, que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Então, muita gente, não, por medo de ser expulso, por perder esses benefícios. Ah, não, eu vou sair, eu vou ser taxado de quadrado, que foi o finalzinho da pregação passada. Aí eu começo a falar daquilo, denunciar alguma coisa, eu comecei a ver. Aquele homem começou a ver e ele começa a pregar para aqueles fariseus, diz assim: gente, vocês estão dizendo que esse homem não é de Deus, mas é lógico, o mínimo que ele podia dizer é se ele é um profeta. Porque já, né, o único que estava mais se destacando ali era o João Batista, porque eles vinham de mais ou menos 400 anos que os estudiosos dizem de silêncio. Porque daí era só esperar cumprir as profecias e o povo vivendo a sua vida. Mas, de repente, vem João Batista, só que o João Batista só pregava, ele não fez milagre. Agora vem Jesus pregando, fazendo milagres e curas, e chega ele vem e faz uma cura que nunca aconteceu. Abriu os olhos de uma pessoa que já nasceu cego.
Ele restaurava a visão de pessoas. Agora, esse daqui, ele abriu os olhos de um cego. E aquele homem diz assim: isso nunca aconteceu. E vocês não conseguem crer. E eles, assim, como havia, que eu acabei de citar Isaías, dizendo: ele abrirá os olhos aos cegos. Eles sabiam que essa. Olha pra vocês verem como que é terrível, gente. Como a nossa corrupção é terrível. A gente se agarra naquilo e invalida o poder de Deus. Eles sabiam. Ele falou assim: essa profecia é sobre Cristo, o Messias, o ungido. Então agora vamos começar a dizer que este Jesus, que eu acho que nasceu em Nazaré, porque ninguém nunca perguntou. Ele vivia em Nazaré, mas ele nasceu em Belém. Mas ninguém perguntava: onde é que o senhor nasceu mesmo? Nós estamos com a dúvida. O senhor tem tudo, mas só falta o lugar, porque eles diziam: ah, não vem coisa boa não de Nazaré, não vem profeta de lá, não, não, não. Mas ninguém perguntou para ele de onde ele era, como que foi. Então eles já diziam: não, nós te vimos, você criou, você é filho disso, filho do José, filho da Maria, ó, teus irmãos aqui. E desfaziam. Então eles pensaram, ninguém parou para pensar, mas sabe que as profecias estão falando. Então eles estavam com medo, porque ele falou assim: ah, o povo sabia que o Cristo viria e abriria os olhos aos cegos. E aí aquilo está se cumprindo diante dos olhos deles. Eles preferem dizer: não, isso aqui, esse homem não é de Deus. E quantas vezes Jesus estava expulsando demônios, nós sabemos disso, onde ele fala da blasfêmia contra o Espírito Santo. Os fariseus sabiam que era mão de Deus. E eles diziam: não, você faz isso pelo poder do demônio. Onde Jesus dá vários ensinamentos, né? Tanto sobre a blasfêmia, quando ele fala assim: como que o demônio expulsa o demônio? Uma casa dividida não vai prosperar. Então, ali eles sabiam. E é aí que é nossa questão, que pega para nós. Quando a gente começa a ver que aquilo ali é de Deus, que aquilo ali tá dando certo, mas vai contra o que eu acredito, vai quebrar a minha estrutura. Aí eu vou ter que romper, porque esse moço ele foi expulso. Os pais não aguentaram, não. Nós vamos. Olha, vamos. Sabe aquela história? Eu vou lavar minhas mãos. Eu não sei de nada, eu não sou nem contra nem a favor. Não. Com Deus você tem que tomar posição. Se é certo, se é errado. E se vão te perseguir, se vão te expulsar, porque o moço ele foi expulso e Jesus soube disso. Que ele falou: não, na sinagoga você não pode. Mas Jesus vai e o encontra. E aí se revela a ele. Ele falou assim: ah, você teve coragem, você me obedeceu. Você não pensou na dificuldade que era para ser curado. Você foi. Porque há um processo. Você está andando, de repente, com a cara tudo rebocada. E as pessoas vão dizer: mas onde é que você vai, meu amigo? Não, vou lá porque me mandaram me lavar. Moço, mas é sábado. Moço, você é cego. Olha, você quer que eu limpe teu olho? Você quer... Ele falou: não, porque não foi assim. A hora que eu vá até lá e me lave. Então, com certeza, muita gente ficou assim: mas largue disso, não precisa de tudo isso. Eu acho que não é Jesus, não, porque lá com meu amigo, ele falou assim: ah, eu quero, você vai ser curado. Ele foi curado. Eu acho que não é. E a pessoa, quantas vezes colocam gente, ninguém vem para ajudar, vem só para colocar dúvida, minhoca da nossa cabeça. Não, mas acho que não é bem assim, não. Porque quando Jesus fez, ele fez assim. Quando ele falou comigo, foi desse jeito. Quando ele falou com a Mariazinha, gente, é particular, é pessoal, Deus sabe como ele faz. E aí você começa a se basear pelo que os outros dizem, pela experiência do outro, e aquilo que Deus falou com você, você põe em dúvida. Então aquele moço foi. E o que ele chegou a ver? Mas quando ele começou a ver, aí que veio o problema dele. A vida dele foi um mar de rosa. Ele vivia talvez mendigando, não sei como que ele vivia, mas ninguém era contra ele. Enquanto ele estava cego, ele podia estar cego, pedindo esmola no sábado, fazer o que fosse. Mas quando ele começou a ver, o problema é quando nós começamos a ver além da religiosidade. Oh, aleluia! Então, ali, gente, é pesado. Aqui, esse moço, ele começa ali a falar. Então, aqui, ele diz lá no 32, como a gente falou, que desde o início do mundo jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Ó, se esse homem não viesse de Deus, não poderia fazer obra alguma. Aí, ó, o que eles falam para ele. Então concluíram: tu nasceste repleto de pecado, pretende nos ensinar, e o excluíram. Aí Jesus ouviu que o haviam excluído. Quando o encontrou, ele disse: acreditas tu no Filho de Deus? Aí Deus falou assim: Jesus falou assim:
Ah, agora você saiu de lá, eles não te querem mais lá, então agora eu vou falar com você de outros assuntos. E ele se apresenta, como eu falei, é para esses excluídos, como a samaritana. Jesus se revelou para ela como Cristo, ele não tinha falado nem para os discípulos, e os discípulos nem estavam ali perto. Porque ele falou assim: é os excluídos, os que ninguém quer. É para esses que eu vou revelar. Então, aqueles que estão querendo fazer, dançar conforme a música, agradar o sistema e agradar a Deus, Deus falou assim: não, você vai ter que romper. Quando ele rompeu, ele falou assim: ah, você foi expulso da sinagoga? Porque você sustentou que eu sou um homem de Deus, porque eles estão dizendo que eu sou um pecador, mas como que um pecador faz o que eu fiz? E aí o Senhor vem e diz assim: você acredita no Filho de Deus? Mas quem que é o Filho de Deus? Eu disse, agora vou começar a te falar. E ele falou assim: sou eu. E aí ele falou assim: bom, se esse Filho de Deus é quem cura, quem liberta, e ali fala ali, então ele se prostrou diante de Jesus. Então, gente, ele recebeu a cura e conhecer Jesus. Então, às vezes, o Senhor vai trabalhar na nossa vida, ele começa a dizer assim: você tem um encontro com ele. Como no meu caso, eu estava assim, achando que eu estava certo. Nossa, eu estava vivendo a minha religião, o meu jeito de ser. Até que o Senhor falou assim: eu vou começar quebrando, vou moendo. E ele veio em meu socorro. Mas não pense que foi assim, nossa, eu já sei tudo, é por aqui que eu vou, que maravilha. Não, eu fui cega, como aquele homem, aleluia. Fui tateando, falei, eu vou escutando, e muita gente dizendo, mas acho que não é bem assim. Não, como eu falei no começo, o meu marido, quando começava a falar, ele abria um olhão assim e dizia. Ele não falava nada, mas ele só. Acho que se ele pudesse, ele dizia: eu vou correr, chamar o. Para levar internar essa mulher. Porque eram assuntos assim que eu nunca tinha falado, umas coisas assim. E como agora eu venho e falo para vocês. Né? O que o Senhor vem mostrando na oração. E coisas que Deus vinha me mostrando. Mas no início, gente do céu, ele achava, a minha família achava. Falou, meu Deus, a menina enlouqueceu. Mas eu falei, Senhor, eu sei da onde eu estava. Eu sei o que o Senhor fez na minha vida. E eu sei o que estou vivendo hoje. Então eu ia. E continuo indo. Continuo indo. E esperando o Senhor vir. E ele vai gradativamente. Ele vai operando. Uma hora ele te encontra. Uma hora ele vai preparar o lodo e vai passar. Daí ele vai te dar uma ordem. Agora você vai. Aí a gente vai. E tá indo. E chega no poço, se lava. Nossa, começa a ver. Daí vai, começa a defender e falar a verdade de Jesus. Aí que ele vem e se manifesta de novo para nós. A obra, então, essa cegueira assim, natural, como diz assim, nasceu cego. É a nós, a humanidade. Então, isso, gente, é um processo a salvação. Então, muitas vezes, você só Jesus chegou para você, nossa, como que diz, olha, eu vou fazer uma coisa aqui e você vai ficar bom, você vai ficar vendo. E a gente já fica alegre só com isso, mas nem foi. Ou começou e parou no caminho e pensa, não, mas acho que só eu já encontrei com Jesus, já deu certo. Não, gente, é gradativo. E vai ter todo mundo dizendo. E aqui, olha, nem a família não apoiou. Não estou falando mal da minha família. Glória a Deus, aleluia, isso é uma bênção. Não me internaram. E tão louquinho igual eu. Agora, aleluia, estamos tudo doido. É a vitória do Senhor na nossa vida. Mas aqui esses pais se anularam. Não, manda ele responder. Porque nós preferimos ficar na nossa sinagoga. Nós queremos ficar na nossa igrejinha, na nossa religião, desse jeitinho, tudo ceguinho. E os versículos-chave, gente, que eu falei aqui, eu vou ler o 39. Porque daí Jesus fala com aquele homem e de repente as pessoas aqui, alguns ali escutam, né? Alguns fariseus ali, escutam, né? O Jesus quando ele tá falando. Então veja aqui, ó. Então ele tá ali se prostrando diante de Jesus, né? O que era cego. E aí Jesus falou assim: então revelou Jesus: eu vim a esse mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Olha o manto aqui. Aí aqui no 40. Alguns fariseus que estavam com ele, ao ouvirem essas palavras, perguntaram a Jesus: porventura, nós também somos cegos? Afirmou-lhe Jesus: se vós fosseis cegos, não seríeis culpados. Mas uma vez que alegais, nós vemos, por essa razão o pecado persiste dentro de vós. Então aqui Jesus Cristo ele falou assim: eu vim para quebrar com a estrutura.
Aqueles que acham que vêm, porque eles falam pro cara, você quer nos ensinar, você nasceu em pecado. E quantas vezes eles estão dizendo, esse povo que não conhece nada da lei, eles estão seguindo esse homem, porque a lei diz que é assim. Mas como eu falei, Jesus cumpriu toda a lei, só que ninguém perguntou onde ele nasceu. E eles deduziram que ele era mesmo daquele lugar de Nazaré, ele se criou ali. E não porque não é, porque não é. E o povo mais humilde, que realmente não tinha tanto, porque não era todo mundo que podia estudar, não tinha livro como nós temos hoje, coleções de Bíblia na casa, para saber as escrituras. Então, eles falaram assim: vocês são tudo um povo que não estuda, que não sabe nada. Só que quando Jesus aparecia para dizer sou eu, eles diziam: nossa, mas o senhor, as palavras são boas, as ações são boas. Então é Jesus mesmo, é o Cristo. Agora os outros não, queriam provas e provas e provas. Quantas vezes diziam, os judeus chegavam, os fariseus diziam: até quando você vai deixar nós nesse suspense, nessa dúvida? Você é o Cristo, se revele. E Jesus começa a falar: olha, eu sou filho de Deus, eu e o Pai somos um. E eles querem apedrejar Jesus. Ele diz: então, porque vocês me perguntam, eu estou respondendo. Mas não é o que eles queriam que ele falasse: não, gente, eu só sou um profeta. Não, não sou. Porque, mas ele afirmava, ele falou: as obras que eu faço, se vocês não creem nas minhas palavras, creio nas obras. Porque a própria aquele homem lá que foi cego a vida inteira, ele falou assim: gente, isso que é obra de Deus. Esse homem tem que ser de Deus para fazer o que ele fez. É algo extraordinário. E às vezes o Senhor está fazendo coisas grandiosas. Só que nós queremos provas e provas e provas, mas que seja do nosso jeito. E não queremos aceitar o desconforto de ser taxado, de sair da religiosidade, de dizer, não, o Senhor quer algo mais profundo. E esse homem falou assim: eu vou, não me querem aqui, eu vou continuar. E aí Jesus se apresenta para ele. Então é gradativo a obra na nossa vida, mas o Senhor, ele quer ver a nossa persistência. Diz: não, você sabe, ele falou assim: ó, eu não sei se ele é pecador, se é isso, se é aquilo, eu só sei de uma coisa: eu era cego e agora eu vejo. Então, quantas vezes você vai começar a ver, você vai começar a perceber alguma coisa aqui, sabe? Eu digo: Jesus, me ajuda, porque eu sofri, eu disse: Senhor, agora eu começo a ver. A gente começa a ver ali que nem tudo são flores. Você começa a ver muita coisa, assim, nas pessoas, no sistema religioso, né? E eu digo: Jesus, me ajuda a ver os meus pecados, pelo amor de Jesus, me mostre só os meus, porque eu tô vendo dali. E não é fácil. Não é fácil. E aí, claro, você tem que saber o limite de você se posicionar ou de você dizer cada um com os seus problemas. Agora, o problema é quando a pessoa vem pra gente. Sim, entende? Porque às vezes, assim, eu vi alguma coisa ali na igreja, em tal lugar, e assim, na vida de um, de outro. Às vezes a pessoa começa a falar, você já vê, é uma luta, sério, gente. Quando o Senhor abriu os olhos, a pessoa abriu a boca, você diz: ai, Senhor, não creio. E às vezes aquela pessoa ali tá ali como teu líder, como, né, sei lá, pastor, né, ou é o tal do pregador que veio, sei lá como for, gente, sabe? E você vai ter que ouvir, você vai ter que aceitar, dizer, deixa ele lá. Uma hora o senhor vai abrir, e uma hora, e também não quer dizer que é porque nenhum é perfeito, gente. Não quer dizer que é porque a pessoa tem um probleminha, um defeitinho, que tá tudo errado. Não, né? A palavra do Senhor diz ali, usa a palavra de gente, vocês ouçam as profecias e retenham o que é bom. E é para julgar as profecias, não os profetas, porque quem julga as pessoas é Deus. E aí é isso que a gente tem que entender. Esse moço, ele falou assim: eu sei o que aconteceu comigo, eu sei, eu acredito que ele é um homem de Deus. Vocês, é vocês. Agora, o problema é quando a gente não consegue manter o que você recebeu do Senhor. Você, mas tá todo mundo dizendo que não é. Eu também vou dizer que não é. Não sabe que acho que não é verdade mesmo? Acho que não é de Deus mesmo, não. Uma coisa que todo dia estão curando o cego, ainda mais de nascença. Esse homem, ele teve coragem de sustentar aquilo que Deus fez na vida dele. Ele não descreu, ele não deixou por menos o grande milagre dele. Então, às vezes, a gente, para não ser expulso, para não ser taxado, a gente começa ali a falar, sabe? E daí as pessoas não vão se agradar. Porque assim, eu assim, é claro que não é, nunca fui pregadora, vamos dizer assim, mas a gente se bate para pregar, porque às vezes assim não é todo lugar que você vai. Eu vou alegre, eu digo assim: eu faço bonitinho, eu digo: faço o que o senhor mandar, senhor, porque eu sei.
que é muito difícil eu voltar de novo no mesmo lugar. Né? E as pessoas esperam, assim, tipo, até na congregação que eu congregava ali, não que não me desse oportunidade, mas eu pedia, depois que eu entendi que muito mais é sobre o que o senhor fala comigo, porque tem os segredos do senhor aí, né? Então, tudo que eu prego, pode saber que eu tô pregando aqui, mas o senhor já pregou pra mim. E às vezes ele reprega, eu tô orando e diz, ela tá, sabe, uma mulherzinha que fica falando lá, é eu pregando pra mim mesmo, mas não eu, é a palavra do Senhor. Porque eu falei, Senhor, então que o senhor fale só comigo. Por que que eu tenho que ouvir aqui, de joelhinho, aí eu vou e prego, eu tô escutando, e depois o senhor vem e reprega. Então é 3 vezes. Então muitas vezes eu fugia de pregar. Porque eu dizia, o senhor fale só comigo. Só que às vezes a gente tem a obrigação de compartilhar o que recebe. Mas não é todo mundo que vai dizer, não. E eu dizia, Senhor, eu queria tanto ser aquela pregadora do avivamento, do recebo, do bênção, e aquilo, e é porta aberta, aquilo. Não, o meu é só a vara nas costas do povo. Mas é o que o Senhor chamou para fazer. Porque não é fácil. Você começa a falar algumas verdades, tocar em algumas feridas, falar sobre pecado, o povo fica que fica, sabe? E daí, às vezes você vai pregando também pedindo dá licença, olha, me desculpe, porque não é fácil mesmo. Só que é o ministério que Deus dá para cada um. E é isso que o Senhor quer, e que é pessoas que sustentam. Ele falou assim: você tá vendo? Continue vendo. E se te perguntam, fale o que você está vendo. Foi o que esse homem falou assim: eu era cego, agora eu vejo. E eu, para mim, ele era um profeta. E quando Jesus chega para ele, ele diz: você crê no Filho de Deus? Ele pergunta quem que é. Ele falou assim: é esse que fala com você. Ele falou assim: então eu creio, porque se é você, e é você que me curou, então ele crê. Então, quantas coisas Deus fez na tua vida? E ele tá nesse processo de abrir teus olhos, ele quer ver se você vai, sabe, se você sustenta a revelação. Porque, gente, a gente ora tanto para Deus, Senhor, me encha do teu espírito. Senhor, eu quero isso. Senhor, me dá dons. Mas nós estamos tão fechados, tão acostumados com uma vida mansa. O dom não é para nós. Eu até não sei se já foi aqui, que é tanta pregação que às vezes me dá uns nó. Mas o dom não é para nosso benefício. Senhor, eu quero curar os enfermos. Minha filha, não é para orar, para curar os de casa. O Senhor vai fazer você estar no meio de enfermos. Então você não vai ter sossego. Ah, Senhor, eu quero pregar a tua palavra. E às vezes, gente, esses dias eu estava comentando uma quinta-feira, a minha irmã comentando uma questão assim que ela teve na casa de uns amigos, e eles falavam uma situação, vivendo, crentes, né? Mas vivendo uma situação. E ela disse que doía o coração, acelerava, ela se obrigou a falar. Mas foi terrível, eles não queriam ouvir aquela palavra, que era uma palavra de arrancar a ferida mesmo, esfregar ali uma que boa, já digo, sabe? Foi terrível aquilo. Então, às vezes a gente diz, Senhor, e ora, Senhor, eu quero tanto pregar a tua palavra, e a gente imagina que é o conforto, a gente falar a verdade. É difícil? É. Dá uma tremedeira? Dá. Às vezes, atrás de você fica com medo, dos pastores, que tem que cuidar, mas é muito mais, sabe, parece que tem uma blindagem quando você está dentro de uma igreja atrás de um púlpito. Porque ali, como eu falei, se o povo quer ouvir, ouve. Às vezes você é pregador itinerante e tal, vai, ai, não tô nem aí, o problema ficou para quem ficou, né? Mas você pegar cara a cara, olhando no olho de um vivente e falar, fulano, como eu falei, a gente às vezes atende pessoas, né? Tinha uma época, nós estávamos direto dentro, as pessoas vinham ali sofridas, que apanharam do marido, que estava o casamento destruído, e o senhor dizia, fale que o problema é ela. Fale que quem fez isso, quem agiu errado, quem destrói a casa. Gente, é de morrer. Mas a gente ora e não sabe, não lê as entrelinhas do acordo com Deus. Ah, você quer falar minha palavra muito bem? Vai falar, minha filha, mas não é só em igrejas para multidão. Então, a gente tá tendo, assim, eu tô tendo essa possibilidade, eu falo aqui, né? Sei lá quantas pessoas que correm aí, pode ser para muitos ou para poucos, falam em igrejas, falam do tete a tete com o povo ali, e não é fácil, nenhuma delas é. Só que o Senhor está querendo dizer, você quer mais? Senhor, eu quero mais, eu quero mais. Mas ele falou assim, isso que é ser fiel no pouco. Aonde o Senhor te colocou? Então ele vai te dando, ele vai assim, eu vou abrir teus olhos. Mas eu começo a mostrar uma coisinha, você já começa ou dar uma de doido, o fariseu que todo mundo é pecado, apontar o dedo para todo mundo. Não é bem assim. Tem coisas que não é, tem coisas que você vai ver para você
não ser enganado, mas vai guardar para você. Agora, tem horas que você tem que sustentar a revelação e dizer: isso é errado. Então, quando eu dava aula para minhas crianças ali, tinha assuntos, né? Eu falei, gente, vocês vão fazendo, talvez na casa de vocês vai estar assim, tem aquilo, mas quando vocês crescer na casa de vocês, já estão sabendo como fazer o certo. As crianças ficavam assim, sabe? Assustadas. Geralmente tinha uma auxiliar, alguém assim, junto, elas ficavam assim, meu Deus, eu não acredito que a irmã tá falando isso para as crianças. Porque sim, eu falei, os pais às vezes é mais difícil, mas eu pegava a palavra mesmo, ensinava, e os abençoadinhos, gente, criança é fácil. Eles estão meio novo, a cabeça ali, você põe ali, o que você semear agora, eles pegam. A dificuldade com a religiosidade. Aquele que já tá cheio de palavras, já sei tudo, eu já sou bom, eu já sou perfeito. Eu vou fazer um favor de ir pro céu para deixar, como o povo diz, deixou o céu mais bonito, mais feliz com a ilustre presença que chegou. Não, gente, não é assim. Nós somos pecadores. Então o Senhor está dando oportunidade, ele começa a te abrir os olhos. Mas se você não sustenta a revelação. E aqui Jesus Cristo vai e falou, e aqueles fariseus lá, que estavam ali, como diz no texto, alguns ouviram aquilo, ele falou assim: eu vim mesmo para trazer julgamento ou juízo a esse mundo. Porque os que estavam cegos, que era o exemplo, vão ver. Como nós, cegos espiritualmente. E os que estão vendo vão ficar cegos. E aqueles homens perceberam que era para eles. Quantas vezes Jesus deu umas palavras assim como essa? Ele diz: é para nós que o Senhor está dizendo isso? Porque eles sabiam. Até quando ele estava falando sobre lá, dizendo que ele estava expulsando lá pelo Satanás, eles sabiam. Ele falou assim: você sabe que é poder de Deus, mas eles não querem dar o braço a torcer. Então, aqueles homens assim, o senhor está falando que nós somos cegos? E daí, como quer dizer, nós não somos cegos, nós vemos. E daí ele falou assim: agora que vocês dizem que vem, então o pecado de vocês permanece. Porque há aqueles que estão cegos mesmo, gente, que não sabem que estão enganados, mas há outros que estão vendo, como ali assim: ai daquele que disser que esse aqui é o Cristo, porque a profecia diz que ele vai abrir os olhos do cego, esse abençoado abriu os olhos desse cego de nascença, mas nós estamos dizendo que ele não é o Cristo. Então eles sabiam, mas só que ia contra tudo. Eles iam ter que jogar fora um monte de coisa, ressignificar a lei que é pura, verdadeira, é santa, como Paulo falou. Só que eles não eram santos. Então eles cumpriam ritualmente a lei, mas não do coração. E Jesus Cristo veio e estreitou mais. Ele não desdisse nenhum. Ele falou assim: não está escrito lá que vocês não vão matar? Ele falou assim: pois é. Só que se você odiar o teu irmão, você já matou. Então muita gente diz assim: eu estou no tempo da graça, não tem mais lei, mas o Jesus, ele veio autenticando a lei. Só que ele falou assim: agora está mais estreito, porque eu estou vendo não só o que você faz fora, eu estou vendo o teu coração. E aquilo ali mudava o sistema deles. Ele falou assim: então é melhor nós pegar e ficar preso na nossa cegueira do que aceitar ter os olhos abertos. Porque tem pessoas que não querem ver. Então aqui, tanto que em Mateus, no início, ele já começa dizendo assim: olha, que o Isaías profetizou. Olha, Isaías. E Deus falou assim: você vai falar com o povo. Que tem olhos, mas que não vê, tem ouvidos e não ouvem. E Jesus Cristo falou assim: vocês são essa geração, porque ele estava falando. Ele falou assim: mas porque vocês não querem, o coração tá duro. Porque se vocês verem, se ouvirem, vão se converter no seu coração e vão ser curados, mas curados da alma, salvos realmente. Então, gente, o Senhor está aqui. Então, essa passagem tem dois lados. Tem aqueles que preferem permanecer cegos e dizem que estão vendo. E atingem os outros. Vocês que estão fazendo tudo errado. Como eu via muitas coisas, principalmente atos proféticos, as pessoas fazendo. E na Bíblia era tantos atos proféticos e a gente não enxergava. Porque se eu fosse eu naquele tempo vendo Josué rodear 7 dias aquela muralha de Jericó, eu dizia: você tá louco, Josué? Isso aí não é de Deus, não, Josué. O negócio é o seguinte: vamos pegar umas picaretas, se passa e tudo essas horas aí, bate, 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 abre pelo menos uma fresta, aí vai passando o exército. Não, com Deus é diferente. E eles marchavam, eles gritavam. Então, quantos atos proféticos a Bíblia fez e a gente não. E eu falava coisas: esse povo tá tudo errado, isso aí é errado. Pois é, e agora eu tô vendo que não, que a louca, a cega era eu.
Então, gente, quando você começar a ver as coisas e começar a ver a palavra, quando a palavra começa a saltar e ter vida, você diz, não acredito que estava aqui, eu não vi, eu não acredito que era desse jeito, eu não percebi. Porque o Senhor tem que tirar as escamas dos nossos olhos. Então, o começo de hoje é dizer, Senhor, se eu não tô cega, eu tô mais ou menos. Eu tô ainda meio tateando, tô enxergando mais ou menos. Diga, Senhor, abra meus olhos e me dê coragem de ver e sustentar a visão, de sustentar a revelação. É isso que o Senhor falou, é desse jeito que ele mostrou, é isso que a palavra diz. Como esse moço sustentou. Se vão te pôr para fora, problema deles. Porque tem muitos que escolhem ficar na cegueira, mas você aceite permanecer com os olhos abertos, porque todo dia vem alguma coisa tentando cegar nossos olhos. Todo dia vem alguma coisa tentando nos facilitar, sabe? Mas vamos fazer um acordo. Olha, diga lá que ele não era de Deus. Não, mas faça assim para tentar agradar. Não dá, como o Paulo falou assim, gente, eu não estou buscando agradar os homens. O Paulo, ele não era benquisto. Ainda mais porque ele não era apóstolo como os outros que andou com Jesus os 3 anos com Jesus. Jesus, ele andou com Cristo, ele ficou os 3 anos com Cristo. Então a revelação dele, é claro, tudo serve, tudo faz parte. A revelação dos primeiros apóstolos, nossa, é maravilhosa. Mas o ensino que Paulo recebeu do Cristo glorificado é muito. Tanto que o Novo Testamento, a maior parte, são escritos paulinos. E é o tanto de teologia, de ensino que tem ali. Porque ele aprendeu do próprio Cristo. Os discípulos pregaram o evangelho que eles aprenderam de Jesus. Agora, o Cristo glorificado é outra história. Mas Paulo, ele já tinha toda aquela sabedoria da lei. Agora, Jesus falou assim: vamos só aplicar isso de verdade? E aí ele começa a pregar. Então, gente, é esperar no Senhor e buscar dele. Ele vai trazendo revelação. É aquilo, você vai se movendo por isso. Mas vai ter embates. O Paulo, ele foi taxado. Você não é apóstolo. Tanto que tem a segunda carta de Coríntios que ele está lá defendendo. Agora tem que defender o meu apostolado? Ah, eu não sou tão. Ele coloca, tem algumas versões que diz assim: ah, quer dizer que eu não sou super apóstolo como os outros? Porque muitos dizem, mas quem é esse homem? Não andou com Jesus, não viu os milagres, agora diz que é apóstolo. Mas ele falou assim: eu sou apóstolo porque Jesus Cristo, o Cristo mesmo, me separou. Entende? Então, tudo que ele falava parecia uma coisa, nossa, mas da onde que veio? O Pedro me dizia, as coisas que Paulo escreve é meio difícil de interpretar. Porque é só pelo Espírito. Então, era um embate. Mas aquele homem falou assim, eu sei. E tanto que Paulo também, você vê como é muito espiritual isso. Quando ele viu Jesus, ele ficou cego. Aquele foi os contrários, né? Uns viam Jesus e abriu os olhos. Mas o Paulo, que estava tão cheio da sua religiosidade, perseguindo os judeus, os crentes, né? Aí, Jesus Cristo, quando ele viu, ele falou, fiquei cego. Mas naquela cegueira, foi a hora que ele começou a entender a verdade da palavra, juntar o antigo com o novo, porque é uma lei só. Um é base do outro, não se existe. O Novo Testamento está explicando o Antigo, mas o Antigo é o que sustenta o Novo. Se você separa, vira-se angu, vira uma religião sem porquê. Eu não sei por que eu guardo isso, eu não sei por que eu não faço aquilo. Tem que ter. E aí Paulo entendeu. Mas ele foi muito taxado, mas ele continuou, ele falou assim, eu estava cego, as escamas caíram dos meus olhos, então ele sustentou a revelação, assim como esse homem, então nós também, gente, o Senhor precisa abrir os nossos olhos, porque nós somos a geração que vai pregar, que está preparando o caminho para o rei, só que se nós estamos tateando, então tem o tempo de você ir tateando, mas tem hora que você vai ter que vir enxergando e ir conduzindo, guiando outros. Porque o Senhor Jesus assim está cheio de cego guiando outros cegos. Ele precisa de alguém que esteja vendo e que saiba para onde vai. Só que sustente a revelação, porque é desconfortável. Saber que, nossa, aquele tá vendo que eu não vejo. Então todo mundo vai querer tirar, vai querer colocar em dúvida. Vão dizer, não, mas não é bem assim, não. Isso é exagero, largue disso. Meu Deus, você está vendo defeito em tudo. Tudo tem demônio, tudo tem pecado, tudo é errado, tudo não pode. É o que a Bíblia diz.
Santo, gente. As pessoas imaginam assim que alguém que fica parado, não pega em nada, fala mansinho. Não, não é só isso. O santo, ele é separado do pecado. Só que não é só não pecar. Nós temos que o quê? Ser separado para Deus. É usados na obra de Deus. Então você pode dizer assim, mas eu não faço nada de errado, mas também não faz de certo. E é isso que é. A santidade, gente, ela não é só um estado, ela é um modo de vida. É você fazer a diferença, é ser a luz no mundo, sal. Então, se o sal perdeu o seu valor, para que serve? O sal no saleiro, gente, é bom saber a hora que eu preciso, eu vou lá, eu pego ele. Mas se ele ficar só ali, eu colocar perto das panelas e dizer, ó, tá vendo panela, tá vendo arroz, tem sal aqui do lado. Mas se eu não colocar ali, não tem serventia nenhuma. Então, nós temos que influenciar. A nossa santidade tem que ser uma que vai acabar incomodando os outros, mas influenciando. Como eu falei no início, agora era difícil, né? Era eu com a minha irmã, nós se juntava e só falava de Jesus e aquilo. Ai, eu escutei mensagem tal e aquilo, e aprendi tal coisa, olha aquilo, aquilo. Os outros me diziam, meu Deus, é duas que vai ser internado. Daqui um dia, nossa, agora é três. Agora, daqui a pouco, sabe uma coisa? Eu acho que é assim. Porque a gente foi. Não ficava, não me ofendia, não fiquei de bico. Ai, meu Deus, como eu tô sofrendo pelo Senhor. Não, eu falei, Senhor, eu sei, eu tô indo, eu vou indo, porque eu sei onde que eu tava, o que que eu tava vivendo na minha vida e onde que o Senhor tá me levando. Então, sustente o que o Senhor está fazendo. O Senhor está te mostrando, está te revelando. Então, e peça sabedoria. O que eu faço com essa revelação, Pai? É para falar? É para mim apenas me acautelar, saber que aquele até onde eu posso ir com ele? Não é para nós desautorizar pastor, pregador, fulano e líder, porque todos têm falha. Mas é para você pelo menos não ser iludido. Você sabe, não, eu sei que ele é um homem de Deus. Deus vai trabalhar na vida dele, mas até aqui ele chegou. Agora não quer dizer que eu vou ficar limitada só aonde ele chegou. Eu posso ir adiante. E é assim que a gente vai pegando e vai dando um jeitinho. Ah, aquele ali chegou até ali, mas eu pego um outro lá na frente de outro. Então eu tenho a igreja que a gente vai, mas eu estudo na casa, eu busco, né? Eu tenho vários que a gente segue, graças a Deus, com essa facilidade do YouTube. E tô buscando, gente. Porque se a gente ficar só naquilo ali, só ele, só aquilo. Não, você vai ouvindo e vai examinando as escrituras. E como a gente sabe, o principal é o Espírito Santo, ele testifica no teu coração. Esse sim, é até aqui, é por aqui. Então, caminhar com Deus. Só que Deus, ele te dá ele te diz, vai, faça isso. Se você não se mover, esse jogo não vai sair do lugar. Nós esperamos que Deus pegue e faça tudo por nós. Nós põe direto na terra prometida lá. Ele diz, não, é passo a passo. Aquele cego, Jesus podia dizer, ó, eu vou com você. Não, Jesus encontrou ele depois. Você quer ser curado? É isso. Você quer enxergar? É assim. Vai. Vai sem enxergar, vai sem ter muita certeza. Eu só sei o nome dele, que é Jesus, mas tinha muitos com esse nome de Jesus. Eu sei disso. Até que o Senhor vem e se revela direto para você. Então é gradativa, você não pare, todo mundo vai querer te parar, vão dizer que você tá errado, vão ameaçar você, você é um errado, é um pecador, você que tá errado, nós aqui estamos certo, nós que estamos tudo cego aqui estamos certo. Então Deus quer abrir teus olhos, sustente a revelação, receba também no teu espírito e vamos lutando, porque nós precisamos de muita gente acordado, nós precisamos de muita gente para ajudar a guiar outros. E isso que é os trabalhadores, nós temos que olhar para os trabalhadores da seara. Não é só para Deus mandar um monte de pastor para pregar a mesma coisa, um monte de líder, um monte sei lá, de pessoas que nós imaginamos encher de gente. É gente acordado, que na casa está pregando, que na escola está vivendo a verdade, no trabalho. Não só encher de líderes e pastores lá no púlpito de uma igreja, não. É no dia a dia, pessoas que sustentam a revelação. Que diz, eu vou fazer isso, o Senhor mandou, não coma tal coisa, não faça tal coisa, não vá em tal lugar, fale isso, faça aquilo. E conforme você obedece, ele te dá outra revelação. Você anda, ele revela. E é assim, é um movimento. A nossa salvação é caminho, é caminhada, é movimento. Não fique parado.
e queira ver. Esse é o meu desejo, a minha oração, que o Senhor abra os nossos olhos, nos dê olhos que veem e ouvidos que ouvem. E Jesus Cristo está sempre falando, quem tem ouvidos, ouça. E ele falando com todo mundo. Não era só para os surdos, surdo. Então ele falou assim, mas tem gente que tem ouvido, mas ouvidos espirituais, atentos para reconhecer a voz de Deus. E tem muita gente que não tá. Então não sabe a voz de Deus ainda, não conhece o verdadeiro Deus. Então ouça a voz do Senhor e veja esse Jesus, o Cristo glorioso. Não de acordo com a visão, com a ótica, com os olhos da religiosidade, porque Jesus veio quebrando tudo que eles imaginavam. A gente lê aquilo agora que a gente lê com os olhos. Eu digo, Jesus, eu não acredito. Eu falei, Senhor, ainda bem que eu não estava lá, porque eu sou tão louca. Eu tinha também pegado pedra para Jesus. É verdade, você tem que reconhecer isso. Dizer, Senhor, eu também tinha dito para crucificar, porque não, tirava do lugar de conforto. Tira você daquele certinho do garantido. Ele leva você para um lugar novo, um desconhecido. E é isso que são coisas novas, firmes e grandes que nós não sabemos. E ele só vem apresentando coisas diferentes, ele diz, eu faço uma coisa nova. O Senhor está fazendo coisa nova, mas nós queremos do nosso jeito. Então, queira o novo, queira ver. Deseje ser teus olhos abertos e sustente a revelação. Amém? Deus abençoe.